Olá, minha TechPix do governo! Olá, minha DSLR gostosa! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal aqui, eu sou o Sobrevivente, e lê só essa notícia aqui comigo. Projeto do governo Lula para compra de câmeras para policiais tem adesão de 20 estados e do DF. Governadores querem adquirir 52.558 equipamentos. São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso não sinalizaram interesse. Outra notícia: utilização de câmeras corporais pela Brigada Militar completa 6 meses de implementação com avaliação positiva. Medida se junta a outras que levaram à queda histórica da criminalidade durante a gestão de Eduardo Leite. Barroso determina o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. Presidente do STF atendeu a pedido da Defensoria de São Paulo e também ordenou a gravação ininterrupta de imagens. Decisão foi tomada em meio a casos de violência policial no estado. Caiado a Lula: não vou botar câmera em policial de maneira alguma. Com Lula, governadores discutem a PEC da Segurança Pública, idealizada pelo presidente e pelo ministro Ricardo Lewandowski. Policiais acusados de essa palavra é bem pesada, né? Retiraram câmeras corporais dos uniformes. Cabo e soldado envolvidos em denúncia dessa coisa terrível não acionaram aparelhos para gravação. Vítima de 20 anos pegou carona depois de bloco. Bem triste isso, né? E por último, após casos de violência da PM, Tarcísio diz que algo não está funcionando e passa a defender câmera na farda de policiais. Tinha visão equivocada. Mudança de discurso do governador de São Paulo se deu após uma série de casos recentes de violência policial que vieram à tona após imagens de câmeras de segurança ou de celular. Com isso aqui, eu quero conversar com você sobre câmeras nos policiais, basicamente sobre câmeras nos uniformes policiais, que está se tornando uma medida padrão para a polícia atualmente, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre o perigo disso e principalmente o perigo que ninguém está falando. Mas logo agora no início do vídeo, vai lá nos comentários e digita "Oi, sobrevivente", só para me ajudar no engajamento. Eu vou ser eternamente grato se você fizer isso. Então vamos lá. O que diabos são essas câmeras colocadas nas fardas dos policiais? Essas câmeras são conhecidas como body cams, né? Tipo câmeras de corpo. São câmeras que ficam presas na farda dos policiais e essas câmeras gravam tudo o que acontece durante uma abordagem. A ideia dessas câmeras é bem simples, na verdade. É trazer mais transparência e evitar abusos de ambos os lados. Tanto abusos da polícia, que é conhecida por ser absurdamente violenta, tanto da parte de suspeitos, que pelo menos agora a polícia poderia justificar algum uso excessivo de violência, justamente porque o suspeito reagiu de maneira esquisita ou o próprio suspeito começou a agir de forma violenta. Então essas câmeras, elas ajudam a esclarecer alguns casos bem polêmicos. Elas podem servir como prova também em investigações e, de quebra, podem inibir ações erradas, já que tudo está sendo filmado. Falando assim, parece uma parada bem legal, né? Poxa, é bacana que todo policial tenha uma câmera no seu corpo, assim ele pode se justificar de violências e ele pode inclusive fazer melhor o seu papel. É um ponto que eu também acho positivo. Mas tem alguns problemas que, sinceramente, parece que tem gente que nem parou para pensar sobre eles. Desde quando se usa câmeras em policiais? Já parou para pensar nisso? As câmeras nas fardas dos policiais começaram a aparecer lá pelos anos 2000. Sim, faz mais ou menos 25 anos. Só que isso só se tornou algo comum a partir de 2014, quando rolou aquele caso do Michael Brown nos Estados Unidos e a discussão sobre violência policial ficando cada vez mais forte. Sobrevivente, eu não sei do que você está falando. Quem é Michael Brown? Eu nunca ouvi falar dessa história. Bom, é bem simples. Esse carinha aqui é o Michael Brown. O que aconteceu? Esse caso aconteceu em 9 de agosto de 2014, na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos. O Michael aqui, como você pode ver nessa foto, era um jovem negro de 18 anos que foi desvivido a tiros por um policial branco, esse cara aqui, o Dorren Wilson, depois de uma abordagem. Ué, sobrevivente, mas polícias atiram em bandidos? Qual é o problema, então? Só porque o cara era branco e o outro era negro se tornou todo esse problema? Não apenas por isso, meu amor. O que acontece é o seguinte: as testemunhas disseram
que o Michael Brown estava desarmado e com as mãos para cima quando ele foi baleado, só que a versão do policial era bem diferente. Esse caso gerou uma onda imensa de protestos, primeiro em Ferguson, na cidade, depois pelo país todo, e aí começou aquele debate sobre racismo, violência policial, e esses pontos são bem fortes lá nos Estados Unidos. E calma, calma, meu amor, eu vou falar sobre o Brasil. Só que todo esse caso nos Estados Unidos gerou uma necessidade de conversar sobre mais transparência nas atividades policiais, o que impulsionou esse uso de câmeras. E você pode me perguntar, sobrevivente, mas o que aconteceu então com o policial? Ele foi preso? E a questão é que ele não vai enfrentar acusações. A gente pode ver aqui. Policial que desviveu o jovem negro em Ferguson não enfrentará acusações. Não há provas que contradizem declaração do policial, dizem promotores. Desvivamento ocorreu em 9 de agosto, Michael Brown estava desarmado. Segundo o relatório final de um inquérito do Departamento de Justiça, os promotores consideraram que não há provas que contradizem a declaração de Wilson, de que temeu por sua segurança. Nem há evidência confiável de que Brown, de 18 anos, teria levantado as mãos quando recebeu os disparos. Então é um caso que até hoje não se teve uma resposta, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não encontrei o fim disso, porque ficou a palavra de um contra o outro. Então a ideia das câmeras é algo bem simples, na verdade. Só que ainda se tem muita discussão sobre como e quando essas câmeras devem ser utilizadas. Porque se tudo está sendo gravado, fica mais fácil saber o que realmente aconteceu numa abordagem. E por causa desse caso do Michael Brown, inclusive, ele foi um dos casos principais que serviram para aquele movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então foi graças a isso que vários outros países também foram adotando esse uso de câmeras, algo que está acontecendo inclusive no Brasil agora, onde algumas polícias começaram a testar essas câmeras nos últimos anos. Perfeito, sobrevivente, que maravilha, que bacana. Então, agora o mundo é um mundo de paz, né? Porque policiais estão utilizando câmeras e eles só trabalham direitinho. Então eu imagino, sobrevivente, que os resultados foram positivos, né, do uso de câmeras no Brasil. O que você acha? Antes de eu passar para essa parte do vídeo, você acha que o uso de câmeras é algo positivo ou negativo? Vamos ver os resultados aqui no Brasil. Os números mostram que o uso de câmeras nas fardas dos policiais no Brasil tem tido um resultado positivo. Em São Paulo, por exemplo, as mortes em ações policiais caíram 57%. E isso é bastante, não é mesmo? E as denúncias de violência policial diminuíram 63%. Para mim, isso é um resultado maravilhoso. É um resultado muito bom mesmo. Foi feito um teste também lá em Santa Catarina. E o uso da força pela PM caiu 61,2% depois que as câmeras começaram a ser utilizadas. Ou seja, as câmeras são boas e estão funcionando para reduzir a violência. Outro ponto interessante disso tudo é que alguns crimes, por exemplo, como violência doméstica, começaram a ser mais denunciados. Em São Paulo, os registros dobraram e em Santa Catarina aumentaram 69%. Então são ótimos números e você pode pensar, sobrevivente, esse é o futuro. É assim que eu acredito, policial tem que andar com câmera sim. Porque tudo indica que o fato das coisas estarem sendo gravadas acaba incentivando os policiais a registrarem mais casos. Ou seja, além dos policiais agirem de forma mais correta, eles estão trabalhando mais uma vez que a câmera está filmando o tempo inteiro, eles não vão ficar ociosos, então eles vão querer mostrar serviço. Ao mesmo tempo, isso abre margem para a gente começar a discutir questões sobre privacidade, sobre fiscalizar em excesso o trabalho alheio, embora, claro, seja um trabalho do Estado. Nessa etapa do vídeo, as coisas começam a se complicar. Porque nós estamos vendo, você e eu, meu amor, que câmeras funcionam, que estão trazendo ótimos resultados, só que tem muita gente que é contra esse uso de câmeras. E você sabe, esse canal aqui, a minha proposta não é ser dono da verdade. A minha proposta é te mostrar vários ângulos de um mesmo assunto. Então, ao invés de eu criticar, esse povo quer que a polícia continue desvivendo pobres, ao invés de fazer esse aparato todo dramático e demonizar o outro lado, vamos tentar entender por que tem gente que é contra se as câmeras estão se mostrando positivas. E no final das contas, no final do vídeo, você vai poder decidir pra você o que é melhor, a polícia com câmera ou sem câmera,
Desde que você, claro, avalie os dois lados. Eu não tô aqui pra fazer uma lavagem cerebral em você. Eu tô aqui pra estimular o seu pensamento crítico, mas fica tranquilo que no final do vídeo eu vou dar a minha opinião também, tá bom? Porque tem gente que eu não sei porquê, mas gosta de ouvir o que eu acho sobre algum assunto. Mas é isso. Por que tem gente que é contra as câmeras policiais, então? Primeiro de tudo, muita gente diz que as câmeras dificultam o trabalho da polícia. Porque a ideia das câmeras parece ótimo na teoria. Os policiais vão ser mais fiscalizados, vai ter menos violência, eles vão ter, inclusive, provas a favor deles, caso eles precisem exceder um pouco a força, então só tem pontos positivos. Parece isso, né? Só que alguns policiais dizem que isso pode atrapalhar a ação deles, porque tudo sendo gravado não é só aquela ideia de que tudo sendo gravado se tem mais transparência e menos abusos. E eu tô doente, tá? Então deu pra perceber que eu não tô tão animado nesse vídeo, mas algumas frases e algumas palavras vão sair bugadas mesmo, porque eu tô com coriza, enfim. Mas eu tô feliz de estar conversando com você, de verdade. O principal argumento de que a câmera atrapalha os policiais é porque, sabendo que tudo está sendo registrado, eles podem acabar hesitando em algumas situações críticas, como um confronto ou uma abordagem mais agressiva, porque qualquer erro pode virar um problema pro policial depois. Eu vi um caso também, eu não vou conseguir pronunciar M's, mas eu vi um caso que, por exemplo, quando uma PRF, né, a Polícia Federal Rodoviária, vai parar você para te multar, às vezes a PRF pode só orientar você e liberar você. Mas se ela tiver com uma câmera, ela vai ter que te multar. Ela vai ter que ser um pouco mais polícia e menos aquele jogo de cintura. É claro, eu estou dizendo isso do ponto de vista de um cidadão. Eu não sei se mesmo gravando, uma polícia rodoviária pode perdoar uma multa. Eu não sei como é que funciona, para ser bem sincero com você. Mas me parece que a câmera atrapalharia esse tipo de atitude por parte da polícia. Tem também outro ponto, eu ia falar tem também, mas eu não tô conseguindo falar também. Tem também o lance de como essas imagens são usadas. Porque imagina que um policial tem que conter um suspeito e a única coisa que aparece no vídeo é ele usando a força bruta, sem mostrar o que levou até aquele momento. Dependendo de quem tá analisando a gravação, o cara pode acabar sendo punido injustamente. E tem outra coisa também, algumas abordagens precisam de uma certa intimidação para funcionar. Eu não gosto disso, tá? Mas tem policial que já chega com a arma apontada pro rosto da pessoa. Mas dependendo da área em que o policial está, infelizmente isso pode ser necessário. Só que se o policial sabe que está sendo filmado e que qualquer exagero pode ferrar a carreira dele, pode acabar agindo de forma mais passiva, o que não é ideal em algumas situações. Então isso pode acabar atrapalhando o trabalho da polícia mesmo. Eu não lembro de ter colocado isso aqui no mapa mental, mas até que ponto uma conversa entre policiais colegas não está sendo gravada, já que as câmeras podem ser ligadas ininterruptamente? Até que ponto você dirigindo com seu amigo policial, conversando naturalmente sobre, sei lá, a novinha que você viu na academia, até que ponto isso não gera problemas de privacidade para os profissionais também? O segundo ponto das pessoas que são contra o uso de câmeras em policiais é justamente o fato da privacidade das pessoas estar sendo atacada. Essa conversa de que as câmeras nas fardas invadem a privacidade, vamos ser sinceros, vem de algumas preocupações bem legítimas. Eu, por exemplo, eu sou uma entidade anônima na internet. E eu não gostaria de ser filmado sem o meu consentimento, principalmente pelo Estado. Então imagina um policial entrando na sua casa porque ele teve uma denúncia ou um chamado de emergência. Se a câmera do cara estiver ligada, do policial, tudo dentro da sua casa vai ficar registrado. O seu rosto, o rosto da sua mãe, o rosto do seu pai, o rosto do seu cachorro Pitoco. Então sua família, seus pertences, qualquer coisa que você tenha por lá vai ser registrado e estará nas mãos do Estado. Estará nas mãos do governo brasileiro. Agora pensa nessas imagens sendo armazenadas sabe-se lá onde e por quem. Você confia no governo? Você confia nessas gravações ferindo a intimidade de outras pessoas, ferindo a privacidade de outras pessoas? Esse é um ponto que eu entendo, por exemplo, eu olho para um lado e penso assim, poxa, câmera nos policiais realmente diminui as ações negativas da polícia, é realmente algo positivo. Mas até que ponto o governo não vai poder se aproveitar dessas imagens também? Pode ser algo que beira a teoria da conspiração, eu entendo, e tudo bem, né? Você pode não concordar com isso ou não acreditar nisso, inclusive. Mas é uma dúvida genuína que eu tenho.
Será que eu confiaria meu rosto aparecendo no banco de dados da polícia? Mesmo eu não fazendo nada de errado? E logo meu rosto, que é lindo e reluzente como o sol? Eu vou parar de fazer esse tipo de piada. Porque quando meu rosto vazar, vocês vão esperar um cara lindo e eu sou só um cara normal. Mas minha mãe disse que eu sou lindo. Então assim, quem garante que o governo não vai vazar essas imagens ou essas imagens não vão ser usadas do jeito errado? As pessoas sabendo tudo da sua casa, ou de uma rua, ou de alguma situação específica. Outro ponto não é só a privacidade de pessoas que estão, por exemplo, em ações da polícia. Pense em vítimas e testemunhas. Imagina que alguém sofreu um crime e essa pessoa quer falar com a polícia. Só que como tá tudo sendo gravado, essa pessoa pode se sentir intimidada ou até deixar de denunciar alguma coisa por medo da exposição. Porque quem é que vai querer ser o X9 com direito a ter o seu rosto gravado, entregando traficantes, entregando outros criminosos? Quem é que quer ser o delator, sabendo que X9 vive menos? Já é difícil ser um informante da polícia, ainda mais no Brasil em que você não confia na polícia, porque a própria polícia muitas vezes está em conjunto de mãos agarradinhas com o crime. Como é que a gente faz? E tem a galera que se preocupa com o uso dessas gravações pelo governo, justamente o que eu estava comentando agora cedo com você. Será que essas câmeras podem acabar sendo usadas para vigiar os cidadãos? Tipo uma ferramenta de controle social disfarçada de segurança? Muita gente tem medo que, no futuro, isso vire algo parecido com o que acontece na China, onde tem câmeras e reconhecimento facial em tudo, criando um ambiente de vigilância constante. A gente vê essa reportagem aqui do CNN Brasil. Na China, há câmeras na porta da casa das pessoas, às vezes do lado de dentro. O país não tem uma lei nacional específica para regular o uso de dispositivos, mas eles já fazem parte da vida da população. Mais de 20 bilhões de câmeras... Meu Deus, eu não sabia que isso aqui era um slide. Eu cliquei sem querer. Mais de 20 bilhões de câmeras. Cara, 20 bilhões é muita câmera. Não é 20 milhões, que já seria muito. São 20 bilhões de câmeras instaladas em toda a China desde 2017, segundo a emissora estatal CCTV. Então as pessoas têm medo de que a câmera nos fardamentos dos policiais se tornem os olhos do Estado para fiscalizar e controlar a população. Sobrevivente, isso me parece meio louco, parece meio teoria da conspiração. Eu concordo. Ao mesmo tempo, eu não confio no Estado. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer e nem estou dizendo que isso tem grandes chances de acontecer. Mas só de existir a possibilidade de acontecer, isso já me incomoda muito. O terceiro motivo para as pessoas serem contra as câmeras nos policiais é o fato de que não se sabe quem é que está controlando as gravações. Ué, sobrevivente ao governo, sim, mas que parte do governo? Quem vai ter acesso a isso? De que forma isso vai ser utilizado? Porque entra uma grande questão. Quem é que está controlando o diabo dessas gravações? Na teoria, as imagens das câmeras deveriam ser armazenadas por um sistema independente, seguro e só acessadas quando necessário, como em investigações ou processos judiciais. Só que na prática isso varia muito, porque tem também o risco da manipulação, onde só pode aparecer trechos favoráveis a um lado. Por exemplo, imagina que um policial queira acusar alguém de ter excedido a força e por isso ele precisou ser mais violento na abordagem. Até que ponto não dá para fazer uma manipulação dessas imagens para parecer só que o outro lado foi violento? Ou até mesmo a mídia, pegar uma gravação inteira e mostrar só a parte do policial sendo violento, como se justificasse que ele estaria sendo assim de forma injustificada. Em alguns estados do Brasil, as gravações elas ficam sob controle das próprias polícias militares, o que é um debate meio chatinho de se fazer, porque o mapa mental morreu. Ah, não só eu que tô doente, é o mapa mental também. Vamos lá, vamos voltar aqui, calma. Mas enfim, voltando, o debate é o seguinte: se a corporação tem total acesso às gravações e decide o que pode ou não pode ser usado, quem é que garante que gravações comprometedoras de policiais fazendo merda não vão simplesmente sumir? Ups, apaguei o arquivo sem querer. Ups, o cabo bombinha infelizmente não estava naquela situação, não tem vídeos que comprovam. Quem é que garante que a própria força militar ou que a própria polícia não vai fazer imagens importantes desaparecerem para proteger a corrupção da polícia ou alguns policiais? Outra possibilidade
é que o governo estadual ou o próprio governo federal tem o controle dessas imagens, mesmo sendo gravado por policiais em instâncias municipais, por exemplo. Isso poderia dar mais transparência, só que aí vem outra preocupação. Será que um governo autoritário não poderia usar esse sistema para monitorar a população ou até mesmo pressionar policiais a agirem de um jeito específico? Sobrevivente, mas nós não temos um governo autoritário. Muita gente defende que o STF acaba sendo um. Eu não vou expor minha opinião aqui porque eu gosto de estar em casa livre sem ser preso. Mas aí a gente tem um terceiro caminho que alguns especialistas defendem. Seria a criação de um órgão independente, como uma comissão de justiça ou um grupo de fiscalização civil, que teria acesso aos vídeos e iria garantir que eles não sejam apagados ou usados da forma errada. Parece ser a solução mais interessante até esse ponto. Só que, claro, isso vai exigir dinheiro, vai exigir estrutura e principalmente vontade política, coisas que quase nunca andam juntas, para ser sincero. Então, no fim das contas, a ideia das câmeras é ótima, mas só funciona de verdade se tiver um sistema que seja justo e confiável para gerenciar essas gravações. E você confia no governo fazendo isso? Porque se não tiver isso, pode acabar virando só mais uma ferramenta de controle na mão errada. E isso é uma parada que a gente acha engraçadinho de teoria da conspiração agora, mas a gente não sabe o quão próximo a gente está chegando do momento em que isso vai ser utilizado contra a própria população. Porque todo esse debate agora, no início, parece divertidinho, vamos usar câmera ou não. Mas, na vida prática, daqui a 10, 15, 20 anos, será que não vai abrir margem para muita coisa errada acontecer com a gente? E o quarto argumento contra o uso de câmeras por policiais é que é caro demais. Uma das maiores críticas é justamente o fato de todo esse sistema de câmeras custar um absurdo. Superfaturamento, sobrevivente? Nem sempre, mas cada câmera dessa pode custar de 3 a 5 mil reais, ou até mais dependendo do modelo. Então não é só comprar as câmeras e pronto, tem que ter toda uma estrutura por trás, inclusive para salvar essas imagens. Então mesmo se a câmera fosse mais barata, vamos dizer que o governo consegue comprar essas câmeras por 500 reais, e não 3 mil e não 5 mil reais, ainda é dinheiro pra caramba. Principalmente levando em consideração a quantidade de policiais no Brasil. Aqui no Google mesmo, não é uma fonte válida, só pra gente ter uma noção de valor, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil conta com quase 405 mil policiais militares na ativa atualmente, além de 96 mil civis. Então 405 mil vezes 500 reais, tá? Vamos dizer que o governo conseguiu a câmera mais baratinha. Olha esse valor absurdo. E o valor não para só por aí, não é só a compra das câmeras. As gravações, elas geram terabytes de dados todo santo dia. Então são necessários servidores gigantescos para armazenar tudo isso com segurança. Tudo isso, no final das contas, é uma fortuna aos cofres públicos. Sem falar dessa gravação toda, sem falar da compra de câmeras, tem que ter um sistema de gerenciamento profissional para monitorar e revisar as imagens, manutenção de equipamentos, treinamento dos policiais, gente para analisar gravações, a criação de um novo órgão, tudo isso vai custar muito caro. E aí vem a pergunta: esse dinheiro poderia ser melhor investido em outra coisa? Porque é muita grana. A gente está falando de muita grana aqui. Eu não consigo nem supor quanto, já que vai depender da forma que isso é feito. Mas por outro lado, quem defende as câmeras argumenta que no longo prazo as câmeras podem economizar dinheiro, já que elas ajudam a evitar processos contra o Estado, sem falar que elas diminuem a letalidade policial e trazem mais transparência ainda para a ação da polícia. Algumas pessoas dizem, também que, em vez de gastar milhões com câmeras, seria melhor investir em treinamento policial, ter melhores salários, viaturas, armamento de qualidade, ou até projetos de segurança pública que realmente reduzam a criminalidade. Que não é que as câmeras sejam uma má ideia, mas que esse dinheiro para a gente utilizar nas câmeras poderia ser muito melhor utilizado em outras coisas. E isso, claro, é questão de opinião. Mas dependendo do valor gasto com as câmeras, é algo a se levar em consideração sim. Então, no fim das contas, a briga é entre custo e benefício. Não é uma briga de polícia tem que fazer o que quiser ou polícia tem que ser fiscalizada. Nesse debate, a gente acaba carregando muitas nossas emoções, porque eu entendo pessoas que sofrem violência policial e não são bandidos, De bandido eu não tenho pena. Mas assim, eu entendo pessoas inocentes que sofrem violência policial
e essa câmera pouparia mais sofrimento na vida dessa pessoa, ela poderia processar o Estado, enfim, conseguir justiça, mas ao mesmo tempo eu fico pensando na aplicabilidade disso tudo. O meu lado mais empático entende, câmera é uma parada muito boa, tem dado certo, numericamente tem sido positivo, mas eu também não posso fechar os olhos para esses argumentos aqui. Estou dizendo que todos estão certos? Não. Estou dizendo que eles me fizeram pensar e é para isso que um argumento serve. O grande ponto é esse, vale a pena gastar tanto para ter mais controle sobre as ações da polícia? Ou esse dinheiro poderia ser usado melhor de outra forma? Eu sei que essa parte aqui do vídeo te deixou meio em dúvida. Você começou o vídeo pensando assim, sobrevivente, que legal, eu sou a favor do uso de câmeras. E eu sei que você chegou nessa parte aqui do vídeo e começou a pensar, caramba, sobrevivente, talvez não seja uma boa ideia assim. E o grande ponto disso tudo, antes de eu explicar minha opinião, claro, né? O grande ponto disso tudo é que não tem uma resposta certa. E você também não precisa ter uma opinião. Você pode só analisar os argumentos e verificar o que pode fazer sentido ou não para você, mas você não precisa defender um lado. E é isso que eu prego nesse canal. Calma. A gente está muito polarizado, então a gente precisa entender um pouco dos dois pontos. E não é errado defender um ponto, mas não precisa ficar emocionalmente apegado a isso. Bom, sobrevivente, tá na hora. Você disse que ia me dar a sua opinião. E como eu gosto de você, sobrevivente, a sua opinião é importante pra mim. Qual é a sua opinião, então? Então, a minha opinião é o seguinte, você já esperaria algo assim, né? Mas a minha opinião é um grande depende. Depende muito de como essas câmeras são usadas. Porque essas câmeras reduzem abusos, protegem os policiais, inclusive, contra falsas acusações, e aumentam a confiança da população na polícia, que é algo que está em falta hoje em dia. Ninguém confia mais na polícia, e com as câmeras, pode ser que esse vínculo entre comunidade e polícia seja cada vez mais bem trabalhado. Então as câmeras, para mim, são algo bem positivo. Então, se tiver um sistema transparente, com regras bem definidas e um controle independente, as câmeras podem ser uma ferramenta absurda para melhorar ainda mais o trabalho da polícia. Os dados de São Paulo, que eu citei ali no início do vídeo, e de Santa Catarina mostram que a violência caiu bastante depois que começaram a usar as câmeras. Isso é algo muito positivo. Mas agora, se o controle das gravações ficar nas mãos erradas, aí é uma parada que me deixa com muito medo. Se só algumas imagens forem divulgadas, dependendo do interesse de quem manda, ou se começarem a usar as câmeras para monitorar os policiais de forma exagerada, isso pode dar muito ruim. Tem a questão dos custos também, que são bem altos. Comprar as câmeras já é uma parada cara pra caramba. Cara, câmera, armazenamento, estrutura, tudo isso vai sair muito caro. E manter tudo isso funcionando vai sair mais caro ainda. Então não é, o governo tem dinheiro. Não é esse ponto. O ponto é, vai se pagar esse investimento? Claro que ninguém aqui é mãe de Ná e vai saber disso. E eu espero que o governo faça bons estudos antes de implementar uma parada assim. Mas se usarem o sistema de câmeras direito, já ajuda muito. Então, no fim das contas, a ideia é boa. É muito boa a ideia de policiais com câmeras. Mas a execução precisa ser muito bem feita também. Porque se for mais um sistema mal gerenciado, como praticamente todos os sistemas são mal gerenciados no Brasil, menos do imposto de renda. Do imposto de renda do Brasil é o melhor sistema do universo. Mas se for só mais um sistema mal gerenciado, vai virar problema. Vai ser um problema sim pro Brasil. O pior que pode acontecer nesse processo todo é você não se inscrever no canal e não ativar o sino de notificações. Agora me diz nos comentários, depois desse vídeo todo, depois dessa análise toda, você é a favor ou você é contra câmeras nos policiais? Enquanto você me responde, eu vou agradecer aos membros e obrigado por comentar de verdade. Eu sou um mendigo de comentários. Me dê minha esmola, me dê a minha esmola, bota um prato de comida aí pra mim. Deixa eu agradecer aos membros e parar de zoar. Eu queria ter câmeras no meu uniforme pra gravar todos os membros, porque eles são lindos, gostosos e maravilhosos. Brincadeiras à parte, de coração, obrigado pelo carinho de vocês comigo e por me ajudar patrocinando o canal. Eu só consigo publicar tantos vídeos assim e pesquisar tantos temas e interagir tanto nos comentários porque vocês me ajudam. Eu consegui largar muitos trabalhos paralelos para me focar só no canal, então eu sou muito grato a cada um de vocês. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao grupo do Telegram, acesso ao nosso curso Premium que está em lançamento, ainda está em desenvolvimento.
Mas veja direitinho, aí no canto direito, os tipos de membro para você não acabar escolhendo um plano que não te dá direito ao que você quer. Se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão assinar que fica aí do lado da foto de perfil do canal debaixo do vídeo. E se você não quiser se tornar membro, o fato de você curtir, comentar, interagir comigo já significa o universo inteiro. Então, muito obrigado, de verdade. Eu quero agradecer... cadê? Eu esqueci de tirar o... Pera aí. Cadê? Onde é que eu clico? Ah, daqui, tirei. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Igor, que é o amor da minha vida. Te amo também, Igor. Quero agradecer também ao Abominável Pé Médio, ao Zero, ao Samuel Melo PS5, meu fofinho. Agradecer também ao Cícero FYT, ao Australopiteco. Agradecer também ao Weasley, ao Rusber, aqui, ao Dev Victor, ao Augusto Rezende, meu presidente, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo, e agradecer a você também. Foi mal, tá? Nesse vídeo eu tô um pouco doente, então nem meu cérebro tá funcionando direito, nem minha voz tá funcionando direito. Minha voz, não a minha avó. Minha avó tá funcionando direito, sim. Então talvez a experiência desse vídeo tenha sido prejudicada, principalmente porque o vídeo é muito da minha voz, né? Da minha voz, não da minha avó. Eu espero que, sei lá, tenha dado pra escutar numa boa, tenha dado pra assistir o vídeo tranquilo. Obrigado por tudo. Obrigado por existir. Um beijinho na sua bundinha, como sempre. Hoje eu tava conversando no grupo lá do Telegram e um membro falando que bem no momento que eu dou um beijo na bundinha, a mãe dele passou. E ele teve que se explicar dizendo que eu, sobrevivente, era doido. E que logo logo eu tava desejando um beijo na pingola dos inscritos. Ai, eu me divirto demais com vocês. Obrigado demais pelo carinho. A gente se vê no próximo conteúdo. Eu acho que vou estar melhor. Eu acho. Acho que foi só uma gripezinha porque eu fui correr na chuva. Minha esposa até falou, você vai ficar doente. Eu falei, não vou não. Enfim, ela tava certa, afinal. Que droga. Tchau.